Olá, hoje gostaria de falar com você, demonstrando a simplicidade da palavra de Deus e o seu valor para o povo de Deus. E para isso eu escolhi a carta aos Coríntios, a primeira carta aos Coríntios. O verso de número 22 do capítulo 1 nos diz o seguinte: porque tanto os judeus pedem sinais, como os gregos buscam sabedoria. A igreja de Corinto era composta de dois grupos, de judeus e gregos. Os judeus queriam ver milagres, e os gregos gostavam de discurso bonito, sabedoria, mas sabedoria humana, discursos bonitos. E no verso 23 nós lemos assim: mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Então, a igreja, que era composta de judeus e gregos, os judeus gostavam de ver milagres e os gregos gostavam de ouvir discursos bonitos, bem feitos. Mas nem judeu, nem grego queria ouvir sobre Cristo crucificado. Para os judeus, isso era escândalo, e para os gregos, Jesus crucificado era loucura. Pois bem, Paulo então vai se dirigir a esta igreja. E qual é o assunto de Paulo ao dirigir-se a esta igreja? Podemos ver no verso 1 do capítulo 1. Paulo, chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Jesus Cristo. E o irmão Sóstenes, apóstolo, enviado. Enviado por quem? De quem? E ele diz claramente: de Jesus Cristo. E de quem os judeus não queriam ouvir e de quem os gregos não queriam ouvir? Não queriam ouvir sobre Jesus Cristo. Qual é o assunto de Paulo? Jesus Cristo. Verso de número 2. A igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus. Novamente, de quem os judeus e os gregos não queriam ouvir? De Jesus crucificado. E Paulo fala aqui que eles são santificados em Jesus Cristo. Continua dizendo: chamados para ser santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Senhor deles e nosso. Paulo repetindo o nome de Jesus Cristo aqui no verso 2. Exatamente de quem os judeus e gregos não queriam ouvir. O verso 3. Graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. A igreja de Corinto não queria ouvir sobre Jesus Cristo. E Paulo repete, verso após verso, o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Verso de número 4. Sempre dou graças a meu Deus a vosso respeito, a propósito da sua graça, que vos foi dada em Cristo Jesus. Graça que foi dada em Cristo Jesus. De quem a igreja de Corinto não gostava de ouvir. Não gostava de ouvir sobre Jesus Cristo. Verso de número 5. Porque em tudo fostes enriquecidos nele. Quem é aqui nele? É Jesus Cristo. Novamente, uma outra referência a Jesus Cristo. Aquele de quem a igreja de Corinto não queria ouvir. O verso de número 6. Assim como o testemunho de Cristo tem sido confirmado em vós. Testemunho de Cristo tem sido confirmado em vós. Paulo insistindo no nome de Jesus Cristo. Verso de número 7. De maneira que não vos falte nenhum dom, aguardando vós a revelação de nosso Senhor Jesus Cristo. A revelação de nosso Senhor Jesus Cristo. Tudo é Jesus Cristo para Paulo.
E quando a igreja não queria ouvir sobre Jesus Cristo, Paulo insistia no nome de Jesus Cristo. Verso de número 8, o qual também vos confirmará até ao fim, para serdes irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Vejam aí, o nome de Jesus Cristo, sempre repetido, verso após verso. E a igreja de Corinto não queria ouvir sobre Jesus Cristo. Verso de número 9, fiel é Deus, pelo qual fostes chamados à comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Como é importante o nome de Jesus Cristo. É Jesus Cristo a quem Paulo prega. Verso de número 10, rogo-vos, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis todos a mesma coisa, e não haja entre vós divisões, antes sejais inteiramente unidos na mesma disposição mental e no mesmo parecer. Jesus Cristo é o assunto de Paulo. Qual é o tema desta carta? É Jesus Cristo. Por quê? Porque Jesus é o poder de Deus e Jesus é a sabedoria de Deus. E como nós já vimos em nossas considerações anteriores, Jesus é a palavra de Deus. No princípio era a palavra estava com Deus e a palavra era Deus. Evangelho de João, capítulo 1, os versos de 1 a 3. Bem, por que Paulo dá tanta importância ao nome de Jesus Cristo? Porque Jesus Cristo é tudo em nossa vida. No Evangelho de João, no capítulo 15, o verso de número 5 termina dizendo, nas palavras de Jesus Cristo, sem mim nada podeis fazer. Jesus é tudo em nossa vida. E se a igreja de Corinto não tinha entendido isso, então ela não tinha entendido nada. O assunto de Paulo, ao escrever a igreja de Corinto, era a pessoa de Jesus Cristo. O que importa na sua vida é Jesus Cristo. Entender que Jesus é tudo para nós e que nele nós nos movemos e existimos é sabedoria para a vida. Deus assim nos abençoe em nossas considerações da rica palavra de Deus para nós. Amém.